Pedalar faz bem para a sua saúde sexual? Fica aí que a gente vai falar sobre isso agora. O hábito de pedalar sempre é linkado com a vida saudável e, claro, melhora em muito a sua função cardiovascular, diminui os níveis de colesterol, percentual de gordura, e isso faz um bem muito grande. Mas a pergunta que a gente faz é: tem algum link em pedalar e a minha função sexual, será que tem alguma influência? Bom, alguns estudos mostram que quem pedala, os homens que praticam o ciclismo, 21% deles declararam ou reportaram algum nível de disfunção erétil. E 60% aproximadamente reclamou ou reportou uma dormência em toda aquela região perineal. E aí isso começou a levantar alguns alertas para muitos especialistas que começaram a investigar um pouco mais sobre isso. Quando a gente compara com uma população normal, você tem um incremento, a gente observa um incremento de até 75% na chance de disfunção erétil em quem pedala comparando com quem não pedala. E o incrível é que isso começou a aparecer a partir de 3 horas apenas de pedal por semana. Pegaram homens que tinham acabado de completar uma prova de 160 quilômetros lá na Noruega e foram perguntar para eles qual o grau de disfunção erétil que vocês apresentavam. E, pasmem, quando perguntaram para esses homens, 13% deles acabaram reportando que tinham algum grau de disfunção erétil e 22% disseram que tinham uma dormência na região perineal, não naquele momento, né? Mas ao longo da sua semana. Por que então que há essa disfunção erétil? Essa é a pergunta. Bom, a fisiopatologia parece estar muito mais relacionada à origem de tudo isso, à compressão perineal, a compressão na parte de baixo, né, entre o cilim e o períneo do paciente. E ali é um local onde passa o nervo pudendo e também a artéria pudenda, que vão inervar e vascularizar o pênis. E aí o que nós reportamos e observamos é então que essa isquemia, essa compressão, gera uma carência de oxigênio no pênis, naquela região, e acaba promovendo também uma neuropraxia, né? O nervo começa a não funcionar direito. E a quantidade de sangue que chega também não é adequada. O mais incrível é que ao longo do tempo, essa compressão de forma contínua e dependendo do tempo que você pedale durante a sua semana, isso pode gerar até uma fibrose e uma oclusão parcial, até uma obstrução por fibrose da sua artéria perineal, né? Da sua artéria pudenda. E a artéria pudenda, com uma quantidade menor de sangue passando, vai ter uma pior qualidade de rigidez peniana. Tem um estudo muito interessante em que eles pegaram policiais americanos e separaram em 2 grupos. Um grupo fazia patrulhamento com a bicicleta e o outro grupo fazia o patrulhamento andando. Quando eles foram verificar e comparar a ereção noturna desses policiais, aquela ereção que acontece na fase REM do sono, de forma involuntária, o grupo em que praticava esse trabalho utilizando a bicicleta teve absolutamente muito menos ereção noturna do que o grupo que fazia o mesmo trabalho, porém a pé. Outro dado muito curioso é quando comparamos os valores de testosterona e cortisol de homens que praticaram provas realmente extenuantes de ciclismo. E foi visto que mesmo após a prova, o nível de testosterona e o nível de cortisol desses homens reduzia. Com relação ao cilim, foi visto que cilins que têm um bico, né, muito longo, eles acabam comprimindo mais a artéria pudenda e o nervo. Então eles seriam piores avaliados quando você comparava eles com outros cilins que não tinham esse nariz, que são os cilins sem nariz. Num outro estudo foi avaliado que a utilização de mountain bike e cilins vazados no meio apresentavam riscos maiores para disfunção erétil do que os outros cilins e os outros tipos de bicicletas. Quando a gente fala da posição em cima do cilim, aquela posição aero, quando você se inclina para frente, né, mais próximo do guidão, isso aí aumenta mais ainda a compressão perineal, pelo ângulo que você acaba fazendo com o seu períneo, promovendo então uma piora da qualidade da vascularização peniana. Há uma outra teoria também que mostra que não é apenas a posição e a compressão, tem também um componente da vibração. Num estudo muito interessante, foi colocado um amortecedor apenas no cilim da bicicleta e depois fizeram uma avaliação do trauma gerado no períneo desses ciclistas.
E o que foi relatado ao final é que esse trauma foi muito menor em quem utilizou esse amortecedor apenas no selim. Tanto é que muitas companhias começaram a produzir e tentar fazer a venda desses amortecedores. Algum tipo de selim sem um nariz, que eu vou colocar a imagem aí para vocês, eles são mais recomendados porque promoveriam a não compressão dessa região, que seria essencial para a manutenção da vascularização do pênis. Teve uma meta-análise muito interessante com mais de 3.000 ciclistas, comparado com 1.500 não ciclistas. E o que foi visto no final dessa meta-análise é que sim, os ciclistas tinham uma chance maior do desenvolvimento da disfunção erétil do que os não ciclistas. Óbvio, precisamos de cada vez mais testes e mais pesquisas em cima dessa área. Mas as evidências que nós temos hoje é que, infelizmente, o ciclismo tem um link, aumenta a sua chance para disfunção erétil. Eu vou pedir para você não se esquecer, ativar o sininho, dar o like e compartilhar esse vídeo.